sabedoria, de entendimento, de graça, de virtude. Senhor Deus, abrimos o nosso coração para receber do Senhor, para ouvir do Senhor, para sermos instruídos na Tua palavra. Pai Santo, seja a Tua graça sobre nós, seja a Tua vida sobre nós. Ó Deus, clamamos por Ti. Dá-nos uma mente clara, uma mente lúcida, para recebermos a Tua palavra, sermos por ela instruídos. Ó Deus, dá-nos um espírito sensível na Tua presença, para contactar o Senhor e receber de Ti vida. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Diga: eu sou um ser espiritual. Diga: Deus habita no meu espírito. Diga: a vontade de Deus é me conduzir a cada dia, falando comigo no meu espírito. Diga: por isso nessa hora eu abro o meu coração para receber do Senhor e ser por Ele instruído na Sua palavra, em nome de Jesus. Podem assentar. Nós vamos começar agora a compartilhar com os irmãos quarta parte do nosso curso Maturidade no Espírito, que são as disciplinas do Espírito ou tipos de oração. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, um versículo bem pequeno: orai sem cessar. Vamos dizer juntos? Orai sem cessar. Essa é uma ordem bíblica, é um mandamento bíblico, é para orar em todo tempo. Irmãos, aprender a orar é um dos grandes desafios e uma das grandes necessidades na vida de todo crente. Se o nosso espírito é aquela parte que tem a função de contactar Deus, precisamos de lembrar que o nosso espírito, como uma antena, ele tem a função de captar e também de transmitir. Por isso, quando nós oramos, devemos, antes de tudo, exercitar o nosso espírito para podermos contactar o Senhor. Nós falamos com Ele e também ouvimos dEle no nosso espírito. Então, os fundamentos que nós temos lançado para os irmãos, o entendimento de que o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo, é vital para você compreender uma série de outros princípios na palavra. E entre eles, o princípio da oração efetiva, a oração que alcança resultado na presença de Deus. A verdadeira oração você faz exercitando, em primeiro lugar, o seu coração, o seu espírito. Porque é aí que está o Deus residente, o Espírito Santo habitando em nós. E orar, antes de tudo, antes de mais nada, é contactar o Senhor. Mas antes de falar de oração, é importante nós falarmos um pouquinho a respeito da importância das disciplinas espirituais. Por que nós precisamos de ter disciplina espiritual? Bom, antes de tudo, você tem que se lembrar, já ensinei para os irmãos, que o nosso espírito foi regenerado. Que Jesus disse lá em Mateus 26 que o nosso espírito está pronto. Diga: o meu espírito está pronto. Isso significa que a obra de Deus no seu espírito já foi completada. Mas a nossa alma está sendo transformada. E esse processo de transformação envolve disciplina. E o nosso corpo apenas no futuro será glorificado. Hoje, nem fazemos obra espiritual no nosso corpo. Mas ainda assim o nosso corpo deve ser também disciplinado. Como é que ele é disciplinado? A palavra do Senhor nos diz que precisamos trazê-lo debaixo do governo da vontade do nosso espírito. Então, a disciplina espiritual é fundamental. Mas lembra de alguns princípios. Primeiro, disciplina não é lei. Você não está mais debaixo da lei. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio mais sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é lei? Lei é Deus dizendo, faça. O que é graça? Graça é Deus dizendo, deixa que eu faço por você. Lei é tudo aquilo que você pode fazer para tentar agradar a Deus. Graça é reconhecer que Deus já está feliz com você por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Estamos debaixo da graça. Portanto, não transforma a disciplina numa espécie de lei, numa espécie de maratona espiritual para ver quem ora mais tempo.
para ver quem fica mais tempo, porque não é necessariamente uma questão de tempo diante de Deus, é antes de tudo uma questão de realidade, de relacionamento com Deus. Você pode ficar muito tempo orando e a sua oração não chegar ao céu. Você pode ficar horas ajoelhado e a sua oração não passou do telhado. Por quê? Porque não é fruto de um coração sincero, porque não é feita de acordo com o princípio e as regras da palavra de Deus, não é? Porque o Senhor reprovou de alguma maneira. Mas você pode fazer uma oração breve e aquela oração breve tem uma repercussão tremenda. Jesus fez orações longas e fez orações breves. Né? Lá em João 17 nós temos uma oração longa que ele fez. Mas tem orações breves, como ele multiplicou os pães, quando ressuscitou Lázaro. Oração breve, poucas frases, que tiveram repercussão também enorme. Então nós oramos orações longas, também oramos orações breves. Mas não é o tamanho da oração que realmente é o fator preponderante, mas sim se ela atingiu o trono de Deus. Se ela chegou até o Senhor, é isso que faz toda a diferença. É a resposta que conta. Oração é a coisa mais pragmática que nós temos da palavra de Deus. Entende? O que interessa é a oração obteve resultado. Então, não transforme numa mera liturgia. Tem irmãos que acham que Deus se agrada dele apenas investir 1 hora orando. Mas ele não quer saber se Deus ouviu ou não a oração dele. O que importa é só o ritual. Ele está ali para orar 1 hora. O que Deus quer mais? O que eu tenho que fazer mais? Não é isso que é oração. Oração implica um relacionamento. Então, disciplina não é uma mera performance espiritual. Segunda coisa, a disciplina não me torna mais próximo de Deus. Está me ouvindo? Mas ela me torna mais íntimo de Deus. Isso parece uma contradição de termos, mas não é. Vou te explicar. Disciplina não faz você ficar mais perto de Deus do que você já está. Porque a proximidade com Deus não vem por causa da oração, ou por causa do jejum, ou por causa do louvor, ou por causa de qualquer outra disciplina espiritual. A proximidade com Deus vem por causa do sangue de Jesus. Ele é que permitiu que o véu fosse rasgado. E você agora pode entrar no Santo dos Santos. É pelo sangue de Jesus. Mas as disciplinas espirituais me tornam mais íntimo. Por quê? Porque a disciplina ela cria um relacionamento. Ela estabelece um diálogo, uma conversa. Ela permite aumentar a sua sensibilidade, para fazer uma sintonia fina, para perceber a voz de Deus. Isso resulta em intimidade. Diga, eu me aproximo por causa do sangue de Jesus. Diga, mas a minha intimidade é por causa da disciplina. Terceira coisa, disciplina não me faz mais aceitável diante de Deus, mas me torna mais sensível à sua presença. Então tem irmão que pensa que se ele orar mais, ele vai ter mais ousadia para chegar diante de Deus. Isso não é verdade. A ousadia é inteiramente pela graça, não é baseada em nenhum mérito nosso. Todavia, disciplinas têm poder de tornar o nosso espírito mais sensível. Somente aquelas disciplinas que disciplinam mesmo o corpo, que subjugam o corpo, como o jejum, por exemplo. Ou com aquelas disciplinas que envolvem mais a leitura da palavra, por exemplo. São disciplinas que propiciam a sensibilidade no coração. Mas não significa que Deus estava longe antes. E nem significa que você está mais perto agora. Significa que você está mais sensível. Você consegue perceber que Ele está presente. Não há cristianismo sem disciplina. A palavra do Senhor nos ensina inequivocamente que o nosso corpo não pode ser mudado hoje. O nosso corpo foi de tal maneira envenenado que nós deveremos receber um corpo novo, glorificado por ocasião da volta do Senhor Jesus. O nosso corpo hoje, portanto, ele deve ser disciplinado. Devemos trazê-lo debaixo da sujeição da vontade de Deus. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Paulo está dizendo qual que era a postura que ele tinha em relação ao corpo dele. Se você quer ser um vencedor, você quer cumprir o propósito de Deus nos dias da sua vida, você tem que seguir o modelo dos homens de Deus na palavra. E olha como Paulo lidava com o seu corpo. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando ele diz que esmurra o corpo, não está querendo dizer que ele fazia isso literalmente, mas significa que ele contrariava, ele não fazia vontade do corpo. E quando ele diz que reduz o corpo à escravidão, significa que tem uma parte do seu ser que é Senhor, que comanda. Qual parte que é essa, meus irmãos? O nosso espírito. O nosso espírito comanda.
O nosso corpo tem que ser reduzido a escravo, a servo. Ou seja, cada vez que o nosso espírito tem um impulso para buscar a Deus, para orar ou fazer algo para Deus, o nosso corpo não pode resistir, tentando impedir, mas ele vai cooperar por causa da disciplina que o homem de Deus impõe. Isso não é algo instantâneo. Naturalmente vai implicar uma prática. Também lá em Romanos 12, no verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo deve ser oferecido a Deus, assim como oferecemos qualquer outra parte. Na verdade, eu vou ser franco para os irmãos, a verdadeira consagração é aquela que envolve os membros do seu corpo. Qual que é o problema da maioria das pessoas? É que ela consagra coisas, consagra lugares, e tem gente que é sério com relação a isso. Eu conheci um irmãozinho que ele tinha um violão e não podia tocar outra coisa que não fosse louvor no violão dele. Se mencionasse tocar qualquer tipo de música, ele ficava muito bravo. Mas é interessante que em outros violões ele tocava outras coisas. Ele só não tocava naquele violão, porque aquele violão era de Deus. Mas o que ele não sabia ou não queria saber é que Deus não está querendo ganhar violões, mas Deus está muito interessado nos seus dedos, nos seus lábios, na sua boca. Deus está muito interessado se você se consagra essas partes. Sabe por quê? Porque violão vai passar, vai acabar, mas você vai continuar. O Senhor vai ter você para a eternidade. Tem muita gente que é muito essa coisa de consagrar lugares para Deus. É uma coisa séria. Tem igreja que você não pode fazer nada dentro do prédio. Eles não permitem, porque é um lugar consagrado para Deus. Mas é interessante que depois que eles saem de lá, eles fazem muitas coisas com o verdadeiro templo de Deus, que é o nosso corpo, que não foi consagrado a Deus. Isso chama-se hipocrisia da religião. O que Deus é interessado não é em lugar, não é em objetos. Ainda que, se você consagrou, agora é de Deus também. Está me entendendo? Se você consagrou o seu violão, consagrado está. Todavia, não é isso que Deus é interessado. Deus quer a sua consagração. Seus pés são consagrados, suas mãos são consagradas para Deus, para tocar onde convém. Seus olhos são consagrados, você só usa eles para olhar aquilo que Deus aprova. Não adianta consagrar televisão. Tem irmão que vai lá, unge televisão. Não é a televisão que deve ser consagrada, mas os seus olhos. Ele é que é a grande questão. Porque se eles forem consagrados, aí sim é que você vai selecionar o que você vai ver ou não. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? E a Bíblia está dizendo, apresente como sacrifício vivo. É esse sacrifício que Deus espera e deseja de nós. Como que a disciplina ela acontece? Qual que é a função principal dela? A disciplina ela deve ser para o nosso corpo, como eu disse para os irmãos, para que o nosso corpo seja consagrado a Deus, mas também ela deve ser para a nossa alma. Como é que a nossa alma é transformada? Também através de uma disciplina. Isso acontece por duas vias, basicamente, não unicamente. Deus pode usar outros meios para poder instruir você e mudar a sua vida. Todavia, essas são as duas maneiras principais de Deus. Primeira maneira, Deus nos transforma através da renovação da mente. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha a palavra transformação aí. Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Diga, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Diga, a minha alma tem 3 funções: mente, vontade e emoções. Diga, destas 3, a mente é a mais importante. Você compreende então que renovar a mente é transformar a alma? Você não entende se você se esquecer das funções da alma. Por isso eu vou estar lembrando você constantemente. Nossa alma tem 3 funções: mente, vontade e emoções. Das 3, a mente é a mais importante. Se você mudar a mente, você muda a pessoa inteira. Muda a alma completamente. Por isso o Senhor diz, transformai-vos, mude a sua vida. Como? Renovando a sua mente. Como fazemos isso? Conformando a nossa mente ao padrão da palavra de Deus. Mas alguém pode dizer, pastor, mas não é Deus quem muda a gente? Ou sou eu mesmo que me mudo? É verdade. Quem muda você é Deus. É Deus que muda a sua vida. Mas você coopera com o Senhor para ser transformado.
Você como que ajuda. E como você coopera com Deus? Obedecendo ao que Ele diz. Encha-se com a palavra. Abre sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, verso 26. O Senhor conta uma parábola. E essa parábola é bem ilustrativa desse princípio espiritual. Olha o que diz. Isso não tem na sua apostila, você pode anotar. Disse ainda, Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Diga, a semente é a palavra. Você concorda que a palavra de Deus nos ensina em todo o Novo Testamento que a semente é a palavra? A semente é a palavra. Ora, se a semente é a palavra, onde é a terra? O nosso coração. Olha que interessante. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, um dia depois do outro, um mês depois do outro, e a semente germinasse e crescesse, mas ele não sabe como. Não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Aqui está dizendo que é assim que funciona o reino. O reino dos céus, onde você está hoje. O reino dos céus funciona seguindo esse princípio. Qual princípio? Do por si mesmo. Mas não por si mesmo que independe de Deus. Deus está no controle. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é pegar a semente. O homem não fez, não foi isso? Ele pegou a semente e lançou na terra. Qual que é a sua parte nesse processo de renovação e transformação? Você pega a semente e lança no seu coração. E você faz isso como? Lendo a administração. Você faz isso de muitas maneiras, compartilhando com os irmãos. Você toma aquela palavra e coloca no seu coração. Depois disso, o que o texto diz que o homem fez? O que ele fez? Dormiu e acordou. Depois dormiu de novo e acordou de novo. Dia e noite, um dia depois do outro. Isso nos fala de quê? Ele foi levando a vida dele normalmente. Ele não ficou ali fazendo a semente germinar. Ele não ficou ali gemendo para a semente germinar. Ele apenas tinha certeza que ela ia germinar. Ele tinha tanta certeza que ele apenas foi dormir e acordou. Isso nos fala de fé. Porque a palavra de Deus não é neutra. Até que um dia a palavra, a semente, germinou. E o texto fala que ele sabia como? Ele não sabia como. Ele não entendia exatamente o processo que aconteceu. Mas a semente germinou. E aí ela frutificou, diz a Bíblia. Até aparecer o grão cheio na espiga. O que é isso na prática? Na prática é o seguinte. O Júlio acabou de se converter. Todo mundo conhece o Júlio. Vamos falar mais praticamente. O Wendel conhece muito bem o Júlio. Eles conviveram muitos anos. O Wendel não converteu, mas o Júlio se converteu. A semente entrou nele. Ele se converteu e ele é faminto por Deus. Ele é uma pessoa muito diligente, ele quer buscar Deus. E ele então ele vai, ele estuda a palavra, ele lê a palavra, ele vai nas ministrações, ele vai nos treinamentos, nos cursos, ele recebe com avidez aquela palavra. Ele apenas faz isso, recebe a palavra. Mas alguém vai dizer, mas é isso aí, ele está ali com a palavra e tudo mais. O reino de Deus é assim. Depois de algum tempo, o Wendel encontra o Júlio. E conversando com o Júlio, ele diz para o Júlio, Júlio, o que aconteceu com você? Você está diferente demais. Você parece que é outra pessoa. Aí o Júlio fala, não percebi nada. Parece que eu sou normal, sou o mesmo. Não tem nada diferente em mim. E o Wendel fala, não, você não é mais o mesmo. Tem algo diferente em você. Já teve essa experiência alguma vez? Essa é a verdadeira mudança. É aquela que você não viu, mas os outros perceberam. É aquela que você nem sabe explicar. Você tinha certos prazeres, não tem mais. Você tinha certos hábitos, eles acabaram e você nem sabe por quê. Ninguém foi lá te pressionar, ninguém foi lá te vigiar. Você apenas fez o quê? Se encheu com a palavra. A mudança genuína é assim. É aquela que é fruto de uma sensação de descanso. Eu apenas dormi e acordei. Mas enquanto você dorme e acorda, há algo dentro de você agora que está processando, fazendo um metabolismo espiritual.
Compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Há muita maquiagem no meio evangélico. Muita coisa que nós forçamos para mudar. Percebe o tanto que é importante a palavra? Percebe o tanto que é importante a palavra? Eu não discuto que é importante os sinais, os milagres. Eu não discuto que as libertações, tudo isso que o Senhor Jesus fez era vital. Mas vamos ser francos, de tudo que Ele fez, o que Ele disse que de fato que era o mais importante? As palavras que eu vos tenho dito. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Portanto, a palavra é uma das coisas mais... Olha, eu vou fazer uma afirmação, uma asseveração muito ousada. A palavra é a coisa mais importante na vida da igreja. Igreja que não tem palavra, não tem muita coisa. Onde não há ensino, onde não há instrução, onde não há palavra com revelação, não há mudança, não há transformação. Consequentemente, não há crescimento. Eu sei que você ouve muitas críticas, às vezes dizendo, os irmãos só querem aprender e não querem... Não estou dizendo aqui de pessoas que querem só ouvir e não querem praticar. Mas também não vamos aqui também dizer que não é importante parar para ouvir e receber a palavra, porque é importante. Você está aqui ouvindo. Você não tem noção do que está acontecendo em você. Mas eu posso afirmar para você isso categoricamente. Uma vez que a semente entrou no seu coração e você a recebeu com alegria, essa semente agora, ela vai mudar você. Você não pode ser o mesmo depois de você sair daqui. Talvez a mudança não vai ser tão extraordinária quanto foi em outros tempos. Mas por mínima que ela seja, você não vai ser o mesmo quando você sair daqui. Alguma coisa foi acrescentada em você. Alguma área foi mudada no seu comportamento. Isso aconteceu por quê? Porque a palavra está renovando a sua mente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Segunda maneira como nós somos transformados é pelo contemplar do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Abre lá. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como é que é a outra maneira como o Senhor nos muda? O Senhor nos muda quando nós contemplamos. Esse versículo às vezes é mal compreendido. Eu vou parafrasear para você. Ele diz o seguinte: todos nós somos um espelho. Então, fique em pé aqui, Júlio. Vamos supor que Júlio é Deus. Ele é Deus. Mas eu sou um espelho. E o texto está dizendo, todos nós somos um espelho. E na medida que eu coloco esse espelho, que sou eu, para focar Deus, a imagem de Deus vai ser impressa nesse espelho que sou eu. Isso não vai acontecer instantaneamente, diz o texto, mas vai ser de glória em glória, até que a própria imagem do Senhor vai aparecer em mim nitidamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você chegar como espelho e refletir o Senhor apenas uma vez, não vai produzir tanto efeito. Mas se você fizer isso todo dia, mais cedo ou mais tarde, aquela imagem fica impressa em você. É isso que o texto está nos prometendo. A presença de Deus tem um poder, como é que se chama isso, hein? Tem um poder de impregnar, entende? De marcar, de saturar. Ela tem esse poder. Quando você fica diante de Deus, a presença dele marca, imprime algo em você. E o que ele imprime? A sua imagem. Entende o que eu estou dizendo? A imagem de Deus, pode sentar, querido. A imagem de Deus é a face de Cristo. Olha o que diz o texto. Olha o capítulo 4, verso 6. Porque Deus disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento. O que mais que diz aí? Da glória de Deus que está onde? Diga, a glória de Deus está na face de Cristo. Agora o verso 18 fala que nós somos transformados de quê? De glória em? Ora, essa glória é a face de Cristo. Nós contemplamos, portanto, é a face de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Através da oração, através do louvor, da adoração. Nós fazemos isso através de todos os tipos de disciplinas espirituais. Você percebe então que a primeira maneira como somos transformados tem a ver com a palavra. A palavra renova a nossa mente. Mas a segunda maneira como nós somos transformados tem a ver com o Espírito.
É a comunhão do Espírito que nos leva a refletir a glória de Deus. Amém, meus irmãos? No Salmo 115, no verso 8, diz que nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Diga, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, se você investe tempo adorando a Deus, o resultado é que você vai ficar parecido com Deus. Isso é inevitável. Isso é contemplar o Senhor. Isso é colocar o espelho na frente dele. É focar o Senhor. Nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Uma outra maneira de você entender também o princípio da transformação é entender que nós somos aquilo que comemos. Entende isso? Você quer mudar um homem? Mude a sua dieta. Se você quer que o Júlio fique com a pele mais bonita, rosada, quer mudar a aparência dele, em vez de fazer uma maquiagem exterior no Júlio, que tem a ver apenas com comportamento exterior, com máscara, em vez de fazer isso, muda a dieta dele. Começa a dar comida para ele. E naturalmente, essa comida vai metabolizar, ela vai mudar, e ela vai mudar, vai colocar dentro dele proteínas e outros elementos que vão mudar a face dele. A maneira como Deus nos muda é mudando a nossa dieta. Se você se converteu e não mudou a sua dieta, você não vai ser transformado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você come comida egípcia, é egípcio. Mas se você come maná do céu, você vai se tornar celestial. A maneira do Senhor mudar você é mudando a sua dieta. Por quê, meus irmãos? Percebe? Tudo tem a ver com a palavra e com o Espírito. Diga, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. A velha criação surgiu pela palavra e pelo Espírito. Diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre a terra, sobre as águas. E Deus disse. Quando Deus disse e o Espírito pairava, na união com a palavra e o Espírito, a vida foi gerada. A velha criação foi criada pela palavra e pelo Espírito. A nova criação também. Tiago diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. E Pedro diz que fomos gerados também pelo Espírito que nos regenera. O Espírito e a palavra nos geraram, porque a vida é a união da palavra com o Espírito. O meu espírito foi criado para refletir a Deus. Perdão, para conter a Deus. Mas a minha alma foi criada para refleti-lo. Digo, o meu espírito foi criado para conter a Deus. Diga, mas a minha alma foi criada para refleti-lo. E isso vai acontecer quando nós exercitamos as disciplinas do Espírito. Quantos querem fazer isso na sua vida? Amém.